Salve, salve, galera do Sulacap News, boa tarde. Live de hoje aberta, transmissão aberta, frequências de saudação estão abertas agora para a gente falar mais uma live trazendo um profissional para falar um pouco da área dela, obviamente, mas focado nesse momento de pandemia. E hoje a gente trouxe alguém que é de fundamental importância. Eu recebi muito pedido para trazer alguém que pudesse falar um pouco sobre alimentos, a vigilância sanitária. Muita coisa mudou nessa pandemia. E aí, obviamente, eu trouxe companhias para mim, para a gente poder conversar sobre essa temática que muita gente pediu. Então, eu dou as boas-vindas à nossa entrevistada de hoje, a doutora Aline Borges, coordenadora de alimentos da Vigilância Sanitária do município do Rio. Doutora Aline, bem-vinda e muito obrigado. Obrigada, boa tarde a todos também. Para variar, junto comigo, nada mais, nada menos que a jornalista e professora de jornalismo, Miriam Magalhães. Obrigado, Miriam, bem-vinda. Obrigada a você, boa tarde para todo mundo. Bem, agora a gente vai tocar a bola para poder ir perguntando. Bem, mas agora, como de praxe, a gente sempre abre a live para perguntar para a doutora, né? Doutora, quais são as grandes iniciativas, as mais importantes? A vigilância está trabalhando para caramba, que eu sei. Então, fala para a gente aí como é que está sendo o trabalho da vigilância nesse momento de pandemia. Desde o início das ações, vocês estão me escutando bem? Não, então, vou até aqui esclarecer para o povo por que a doutora Aline está de máscara. Porque ela está trabalhando. Ela está lá na vigilância trabalhando, e aí, como está todo mundo tendo que se precaver, eu e a Miriam estamos em casa. Mas a doutora Aline está trabalhando, por isso que ela está de máscara. A doutora está te ouvindo bem, pode ficar tranquilo. Então, desde o início das ações, a gente vem reforçando as nossas atividades, né, em relação, está focando tudo que é relacionado à questão do coronavírus. Né? Em 21 de março saiu o decreto 47282, que já fez vários apontamentos, e desde então a gente tem feito ações conjuntas com outros órgãos, CO, controle urbano, né, para atender as demandas do gabinete de crise, o que vem do centro de operações também, lá o nosso centro de operações. Nós estamos dando prioridade a atendimento também ao 746, ao ofício do Ministério Público. Então, nós estamos sendo muito demandados de todos os órgãos, né, para verificar justamente essas questões relacionadas com o corona, a disseminação e todas as barreiras sanitárias que a gente tem que verificar. A questão do funcionamento, que só algumas atividades podem ter funcionamento nesse momento, né? O que pode ser delivery, o que tem que ficar fechado, o que não pode ter consumação no local, né? Nós também estamos dando foco aqui nos bancos, né? Que a gente tem visto que está tendo muita aglomeração, então o nosso foco está relacionado à questão de aglomeração, verificação de aglomeração, verificação as atividades que podem estar em funcionamento, a verificação também das questões de higiene, né, dos estabelecimentos. A gente sempre faz, nas nossas visitas, né, a orientação em relação à intensa higienização das mãos, porque isso a gente sabe que é primordial agora nesse momento. Né, e durante as nossas inspeções a gente verifica se todos os banheiros estão com os insumos, ou seja, papel, sabonete líquido, abastecido, né, porque a complementação é feita com álcool gel, mas é imprescindível que todo ponto de água que tem para a higienização das mãos esteja abastecido com papel toalha, né, papel toalha descartável, não reciclado, e sabonete líquido para complementar a higienização das mãos. Então, esses pontos a gente tem verificado com muita frequência. E a questão também do descarte dos EPIs, né? Nós fizemos várias ações também em estabelecimentos específicos, né? A gente tem trabalhado também especificamente na área de alimentos, com a questão do supermercado, né? Que nós, como é uma atividade que precisa funcionar, né? Então, a gente, junto com eles, nós fizemos uma resolução justamente para eles, para ter um melhor funcionamento, né? O que a gente cobra, né? O que eles precisam ter obrigatoriamente
para ter um risco menor, não só para os funcionários, como também para os clientes. Então, isso tudo a gente está direcionando e a gente está na rua full time, de 24 horas por dia. A demanda aumentou bem, né, doutora? Imagino. Vou deixar a Miriam perguntar agora, as perguntas já estão começando a chegar. Olá. Olá, eu queria, na verdade, que você fosse assim, um pouco mais direta em duas questões. Primeiro, você falou em barreiras sanitárias, né? O que são exatamente essas barreiras sanitárias? E a outra questão que eu queria ouvir um pouco é que eu acho que a população, de um modo geral, sempre associa muita vigilância sanitária a essa vigilância nos estabelecimentos, enfim, que vendem comidas, restaurantes, né? A gente ouve, até acho que com mais frequência, notícias sobre a vigilância com relação a isso, né? Algum tipo de inspeção que foi feita e tudo mais. Mas eu sei que a atuação da vigilância sanitária ela é muito maior do que isso. Então, eu gostaria que falasse um pouco e, obviamente, focando na questão da pandemia. Sim, quando me refiro à barreira sanitária, né, é porque a gente tem um papel fundamental agora nesse momento em relação à questão da aglomeração, a questão do distanciamento, né, quando há necessidade de saída, né, porque tem os serviços essenciais, e a gente está sempre focando nessa questão do distanciamento, a gente está cobrando, né, o distanciamento de 2 metros, né, entre as pessoas. Um outro parâmetro também que é muito importante é a higienização intensa das superfícies, né? Porque a gente sabe que as superfícies elas são também um foco de contaminação. E a gente tem trabalhado muito, a gente tem sido muito perguntado em relação à utilização de luva, é ideal agora no momento ou não. Então, a nossa orientação é que muitas vezes, né, o indivíduo ele pode se contaminar com a luva. Então, é muito mais importante você manter uma higienização frequente das mãos, a utilização do álcool gel até mesmo para você minimizar, né, na retirada da luva a contaminação, porque a gente sabe que muitas vezes a gente se contamina justamente mexendo na máscara, né, e a manipulação com a luva. Então, a gente está sempre fazendo esse tipo de orientação. Então, isso é a questão que eu me refiro à barreira sanitária, né, porque a gente é fundamental nesse momento. E em relação à outra pergunta, né, de fato, a vigilância na área de alimentos, a gente é muito demandado e tem mais visibilidade, maior visibilidade, assim, nas nossas ações, elas recebem maior mídia. Então, por isso que a gente está mais na mídia em relação às demandas de alimentos. Mas aqui a gente tem a coordenação de saúde, que também agora está extremamente demandada, porque a gente tem feito, a gente recebe muitas denúncias do Ministério Público, né, para verificar várias atividades, inclusive a questão dos asilos, né, o cuidado que tem que ter com os idosos agora no momento, né, e a verificação também de todos esses itens. A gente tem feito vários materiais, né, para orientação, para fiscalização, né, desse tipo de atividade. E tem também a área de engenharia, que também é bastante demandada. Então, quer dizer, todas as coordenações aqui dentro da vigilância que a gente tem, a parte do trabalhador, né, do ambiente de trabalho, que a gente verifica também como que é o ambiente de trabalho, a parte de engenharia, que vê não só o controle de ar, né, a verificação, como que está a qualidade do ar que está sendo, que está lá no momento, né, a qualidade do ar, ver como que está sendo a higienização, né, dos equipamentos, né, eles verificam durante as inspeções toda essa documentação, o que a empresa precisa ter, a qualidade da água também. A gente continua fazendo controle de água, né, em vários pontos, para verificar como que está a água que está sendo distribuída para o nosso município. Então, essas atividades não pararam, a gente continua trabalhando, né, em todos os nossos ramos. Eu já vou começar com a primeira pergunta que chegou aqui, ó, do Fábio Santiago Tiralico. Eu sei que não tem muito a ver com a doutora, mas eu vou adaptar a pergunta. Segundo, doutora, e presente, minha pergunta a prefeitura vai aplicar alguma multa em algum momento? Porque as pessoas não estão respeitando o isolamento. Vou adaptar a pergunta um pouco para a doutora, que a área da doutora não é bem isolamento. Mas aí sim, vai ter alguma multa e quais são, e quanto como é que está essa média para quem não cumpre essas medidas novas da vigilância sanitária?
Todos os dias a gente tem feito ação conjunta, conforme eu falei, né, com a Secretaria de Ordem Pública, o Controle Urbano, e todos os dias a gente tem aplicado várias multas por descumprimento, né, dessas regras, né, ou por atividades que não deveriam estar em funcionamento, estão em funcionamento, e nesse caso a gente interdita o estabelecimento, como também das outras de atividades que podem, que são serviços essenciais, né, como aconteceu com os bancos, e a gente, de fato, verificou a aglomeração e todos os estabelecimentos que estão descumprindo a norma, eles foram autuados. Miriam? Uma questão, assim, que até uma dúvida minha pessoal, mas, enfim, eu fico imaginando também que, enfim, diante de tudo que nós estamos vivendo, embora eu saiba que a vigilância sanitária também atua nas indústrias de alimento, né, enfim, principalmente dos alimentos, né, que sofrem algum tipo de processamento, enfim, manuseio e tudo mais, isso também foi intensificado? Há algum tipo de, talvez, regras diferentes para esse momento que a gente está vivendo e que estão sendo aplicadas a essa parte em específico, a indústria do alimento? Eu queria deixar bem claro que, assim, em relação à indústria de alimentos, a gente tem dois tipos de alimentos. Alimentos de origem animal é atribuição exclusiva do Ministério da Agricultura. Então, esse tipo de indústria está sendo fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. No nosso caso, são indústrias de não origem animal. E, nesse momento, eles também estão tendo as fiscalizações, a gente está mantendo nessa questão de fiscalização, mas também muito voltado para essas regras do Covid, né? Como que está sendo a questão dos funcionários, como que eles estão interpretando isso, né? A questão do uso da máscara, né, que é obrigatório nesse momento, não só fora do estabelecimento, como principalmente dentro do estabelecimento. Isso foi uma das dúvidas, assim, muito grandes que nós tivemos em relação até mesmo a restaurantes, porque os restaurantes hoje eles trabalham em sistema de delivery, e aí eles alegaram, mas precisa ficar dentro da cozinha com a máscara? Precisa, porque não só, assim, não é só a questão de contaminação do alimento, mas nesse momento é contaminação para você se proteger e proteger o próximo, né? Porque é um serviço essencial. Mas em relação à indústria, nós continuamos com a mesma, não com a mesma frequência, é claro, mas também focando atendimento de denúncias, né, de 1746, e quando tem alguma demanda de gabinete de crise. A gente vai, e a prioridade sempre é essa. A pergunta agora é da Mila Freitas. Fala, estamos vendo uma grande aglomeração dentro de supermercados renomados. E aqueles pequenos não ocorre um armazenamento correto dos alimentos, principalmente os refrigerados. Terá algum procedimento para isso? Bom, como eu disse, nós estamos dando prioridade, nós temos recebido muitas reclamações no nosso canal de 1746. Toda vez, e é muito importante para o consumidor, que toda vez que ele vira alguma coisa de errado, em relação ao armazenamento do produto, isso tudo tem que entrar pelo canal 1746, porque a gente, além de fazer essas coisas, essas demandas específicas, né, do coronavírus, a questão de aglomeração, como que está o funcionário, limpeza de superfícies frequentes, né, limpeza de carrinho, né, que tudo isso está na nossa resolução específica do supermercado. Autoatendimento, é proibido o autoatendimento de pães, né? Então tem que ter uma pessoa servindo, que pode ser uma superfície de contaminação ali, né? E pão também a gente tem que levar em consideração que é um alimento de gestão direta. E neste momento também nós indicamos, né? Nós sugerimos também dar prioridade ao autoatendimento, justamente para você minimizar a formação de filas em alguns setores, né, de autoatendimento. Então, o foco que a gente está dando é não só a Covid, como também a questão das condições higiênico-sanitárias no estabelecimento, a forma de conservação dos alimentos. Então, quando a gente vai ao estabelecimento, tudo é observado. Não só, a gente não chega lá só para verificar, não, está aglomerado, está fazendo distanciamento. A partir do momento que a gente chega no local, é claro que todos os outros pontos são observados. Mesmo porque uma coisa até que eu costumo até falar com os meus técnicos aqui, né? Que hoje as pessoas, claro que as pessoas estão, o coronavírus deixa as pessoas com uma imunidade mais baixa, aliás, ele ataca justamente as pessoas que têm uma imunidade mais baixa, então a gente tem que evitar os outros tipos de problema, que no caso pode ser também as doenças transmitidas por alimentos,
para minimizar até mesmo essa condição de diminuição da imunidade da pessoa, né? Então, a gente também é fundamental nesse momento. Miriam, contigo. O canal de denúncias, né, como você já falou várias vezes, é o 1746, ok? Sim. Existe algum tipo de cartilha, enfim, algum tipo de instrução simples que as pessoas pudessem acessar, disponível, por exemplo, no site da vigilância, em algum local, para que as pessoas tenham consciência do que elas devem observar e aí sim proceder a uma denúncia? Miriam, essa pergunta assim, é fundamental, porque é importante dizer, quando você entra no canal do 1746, você tem várias orientações, né? E a gente pode entrar tanto pelo Carioca Digital, como também fazer a ligação. A gente também tem o canal da Ouvidoria da Vigilância Sanitária e pode fazer uma reclamação direta. E ali a pessoa já sabe mais ou menos como que tem que... quais são as orientações. Mas em relação a documentos, a material, o nosso site é extremamente rico e tem uma parte só de coronavírus. Né? Toda orientação que tem que ter para serviço de alimentação, serviços de saúde, profissionais de saúde, a parte de alimentação saudável, o que pode melhorar, né? Que tipos de alimentos que vão melhorar a imunidade, né? O indivíduo, né? Para ter uma alimentação mais saudável, né? Então, tem também a questão de delivery, né? Vários materiais, tem vários vídeos ensinando a higienização das mãos, ensinando a utilização, como que você faz a correta utilização dos EPIs, a retirada dos EPIs, que muitos profissionais de saúde, e até mesmo a gente, que no momento da retirada do EPI, né, a gente acaba se contaminando. Então, ali, né, tem vários materiais, não só produzidos pela Vigilância Sanitária, como também pela Secretaria Municipal de Saúde, que nesse momento, né, todos os materiais eles estão sendo publicados na nossa página, e é de extrema importância, porque assim, lá a pessoa tem acesso a um material muito rico. Legal. Doutora, continua, Miriam. Não, eu só ia complementar que eu achei, por exemplo, essa parte de informação nutricional, né, que foi o que eu entendi, né, de que pode, inclusive, nos ajudar, né, enfim, a ter uma saúde melhor ainda, que a gente sabe que é uma forma também da gente combater. Eu achei muito legal, não sabia. Eu visitei um pouco a página de vocês antes de entrar e eu sabia disso. E eu acho legal divulgar, porque talvez muitos não saibam, não conheçam, né? E é um material muito acessível, né, muito simples, muito didático. Sim. Então, vale a pena realmente divulgar para que as pessoas fiquem sabendo. Isso que você falou também, aí a gente também dá algumas dicas, né? Como que você pode armazenar o alimento de uma forma correta, né? Para você não perder a verdura, o legume, como que ele pode ter uma vida de prateleira maior, justamente por causa dessa questão que são alimentos muito perecíveis, e até para você diminuir a quantidade de idas, né? Saídas, já que esse momento é isolamento social, então a gente tem que diminuir a nossa ida. Então, ali tem algumas dicas também para a gente prolongar a vida de prateleira desses produtos também. Doutora, me diga uma coisa, eu vou fazer compras e compro legumes, ou seja, não estão na embalagem. Mas mesmo com a embalagem, qual é o meu procedimento para quando entrar em casa? Pois é. Essa questão de todos esses produtos que a gente leva em embalagens, né? Os alimentos, as embalagens que a gente pode lavar, tipo Tetra Pak, lata, garrafa, o ideal é que a gente lave com água, sabão, seque e armazene, porque a gente diminui, você previne, né, o risco de você estar levando para dentro da sua casa, né, o vírus, né? Agora, em relação aos frutas, verduras e legumes, né, o que a gente, no caso de verduras e legumes, se você for fazer a higienização antes do armazenamento, ele tem que secar bastante, né? Tem que ir bem seco para o armazenamento, senão a gente perde com muita rapidez. Então, o que a gente tem, até mesmo indicado aqui, coloque no recipiente, armazene no recipiente fechado, né, para que não leve a contaminação para dentro da sua geladeira, e no momento do consumo fazer a correta higienização. E como que seria a correta higienização dos alimentos que são consumidos crus, né, no caso de verduras, né, e frutas? A gente orienta que se prepare uma solução, né, de cloro, né, pode ser com água sanitária, para cada litro de água sanitária uma colher de sopa,
para cada litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, e aí deixar o alimento, lavar e deixar o alimento ali, depois de lavado, em contato com essa solução, no mínimo 20 minutos. E aí depois, antes do consumo, fazer a higienização para a gente tirar o excesso desse produto. Então, é essa orientação que a gente dá. Claro, a gente recebe várias outras demandas, né? E ovo, como que a gente faz? Bom, a questão do ovo também, o ideal seria guardar ele num recipiente fechado para não ter a contaminação, né? Para não levar contaminante para dentro do seu refrigerador. E no momento do consumo, fazer a lavagem dele, né? Para que a gente não se contamine. E também o ovo, a gente vai ter o cuidado depois de quebrar e tal, e lavar as mãos, porque é um alimento assim que vai ser frito ou cozido, então você diminui, né, o risco da formação do vírus. Mas essa questão mesmo da higienização, e agora outros alimentos que tenham embalagens assim mais frágeis, como a questão do arroz, né, que são aqueles sacos que a gente sabe que eles são porosos, né, e tem alguns pequenos furos e tal. Então, a gente sugere que seja higienizado com álcool 70, mas álcool líquido mesmo, para que ele abolar, que ele seque. Então, todas essas embalagens assim, mais sensíveis, é só a higienização mesmo com álcool 70. Posso complementar, Madruga? Pode? Só assim, até uma curiosidade minha, né? A gente sempre pensa na contaminação referente à embalagem, né? Mas não necessariamente no alimento. Por exemplo, você falou do arroz, eu entendi a questão do saco, mas eu lhe pergunto, essa contaminação pode estar no alimento, ou seja, no grão de arroz, por exemplo, e mais, o fato de cozinhar, isso elimina, mata o vírus? A cocção elimina o vírus, sim. A cocção, você com a cocção dos alimentos, você elimina. E a questão do arroz estar contaminado, assim, dependendo a gente tem que verificar. Por isso que, durante a nossa compra, né, a gente tem que verificar também a integridade da embalagem. Uma das dicas que a gente dá, né, não só para sacos, como também latas, vidros, né, não levar vidro trincado, lata amassada, porque isso tudo vai influenciar na qualidade do produto, né? O produto ele já leva um risco para a saúde do consumidor. Aliás, é um cuidado que a gente deveria ter sempre, né? Quando faz, né? Enfim, sempre olhar para essa questão da embalagem, ver se ela está direitinha. Né? E como que está, não só isso, como também a questão do prazo de validade, que eu acho que isso o consumidor tem mais frequência, né? A gente normalmente, quando olha, né, a gente vê mais essa questão da validade, mas a integridade da embalagem também é muito importante. E eu já trabalhei, antes de trabalhar aqui, eu trabalhei em supermercado. E fui responsável técnica de supermercado. E existem alguns estabelecimentos, agora, claro que com menos frequência, também dependendo da área, mas às vezes eles colocam em promoção alguns produtos, né? E aí são produtos que são latas amassadas, alguns com embalagem violada, e o consumidor não pode cair nessa armadilha, né? Porque a embalagem do produto é uma forma que a gente sabe que aquele produto ele não vai causar mal para a nossa saúde, né? Doutora, diz o seguinte, a gente está aproveitando, está até mostrando aí um pouco do site da Vigilância Sanitária, rio.rj.gov.br/vigilância sanitária, a gente está mostrando aí para vocês terem noção de que tem muita informação lá. Para quem quiser, a Miriam já deu uma mega dica aí. Aqui tem dica para quem é médico veterinário, tabela de serviços da vigilância, tem uma série de informações aí no site, gente. Inspeções técnicas, serviços. Se clicar diretamente nessa bandeirinha do coronavírus, você clicando lá em cima, a parte de coronavírus, se você clicar aí, você tem todo o material de corona que está sendo desenvolvido, que foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde também. Então tá aí, a doutora está falando e a gente está mostrando para vocês, toda a informação sobre o coronavírus está aí disponível no site da Vigilância Sanitária. Então a gente está mostrando aí, tem muita informação, é só ir lá buscar, gente. Fácil, não é complicado. A doutora está aí mostrando que é fácil a informação. Então, vamos lá pesquisar, que aí a informação está disponível. Doutora, a minha pergunta é como os funcionários devem estar, principalmente dos supermercados, que a gente está falando de serviços essenciais, de supermercados devem trabalhar. Como eles devem trabalhar
para chegar no trabalho, para estar dentro do trabalho e para ir embora? A indicação, claro que todo funcionário ele tem que, no caso, né, não só de supermercado, como também de qualquer outra área de serviço de alimentação, ele tem que utilizar o uniforme completo, né? Agora, que é composto de calça, sapato fechado, blusa, tem que ser o uniforme de cor clara, né, para a gente ver justamente como que está a condição higiênica desse uniforme. E a utilização da máscara. É obrigatório o uso da máscara agora. Todo funcionário, não só o funcionário, como também o estabelecimento, ele deve impedir a entrada de qualquer consumidor que não esteja portando máscara. Então, você me perguntou aí em relação ao funcionário. Tem que fazer a indicação que a gente deu, né, para todas essas atividades, né, que verifique as condições do funcionário antes da entrada também. Né, verifique se ele não está com nenhum sintoma, porque se ele tiver com algum sintoma, ele tem que retornar para sua residência e não continuar na área de trabalho. Né? E está todo paramentado. A única coisa hoje que a gente faz que exige é a questão do uso da máscara. E também eles estarem sempre, ter disponível, né, o álcool gel para a higienização das mãos e também ter disponível para os clientes álcool gel para minimizar, diminuir a quantidade de circulação viral ali daquele estabelecimento. Agora, a gente tem recebido muitas reclamações em relação a aqui no estabelecimento X morreu um funcionário, né, de Covid, o que a gente faz? E aí, claro que a gente vai ao local e a indicação é que seja higienizado, né, todo estabelecimento. De fato, quando a gente recebe, verifica, né, esse tipo de reclamação, os estabelecimentos eles estão sendo muito responsáveis para fazer esse tipo de desinfecção e para minimizar também a contaminação dos colaboradores e dos consumidores também. Miriam? Você falou da máscara há pouco, nós tivemos uma outra live aqui, uma médica, e ela já falou um pouco sobre o uso da máscara, ensinou a como colocar, retirar, os cuidados que devem ser, feitos, tomados, etc. Uma coisa que eu já li, né, na própria imprensa, quando fala sobre isso, são informações um pouco desencontradas. Então, eu gostaria de focar um pouco nisso. Como a maioria da população está usando máscara de pano, né, essa máscara, que é reutilizável, você faz a higiene e pode utilizar novamente, eu escutei duas informações e queria saber qual das duas é válida, ou se as duas, Uma é que a gente só deveria usar por 2 horas no máximo. Depois de 2 horas, ela deveria ser trocada. A segunda dizia que não necessariamente 2 horas, e sim ela deveria ser trocada quando a gente percebesse que ela estaria um pouco úmida, porque no que a gente fala e tudo mais, às vezes ela acaba ficando umedecida. Qual seria a sua recomendação? Essa questão assim, que a gente não tem nenhuma depende muito de, isso que você falou, depende muito da contaminação, né? Porque a gente continua respirando e continua contaminando a máscara. O que a gente recomenda, até mesmo no caso de máscara cirúrgica, né, é que a capacidade dela, a saturação da máscara é de 2 horas. Então, não vai ser diferente da máscara de pano. Ainda mais que a gente agora está nesse momento, a gente é totalmente diferente de um procedimento cirúrgico que você fica calado, fazendo lá o procedimento. Não fala tanto quanto o nosso dia a dia. Então, a indicação mesmo é aumentar a frequência de troca. Não é aquela questão assim, 2 horas. Claro que se ela estiver úmida, você tem que trocar com uma frequência maior. Se você for muito, você tem que trocar com uma frequência maior. Mas o ideal é mesmo que se troque minimamente a cada 2 horas, né? Para você evitar também essa contaminação. Que acaba que não só você se contamina, como também você passa a contaminar o próximo, né? Doutora, como está sendo o trabalho de vocês com relação à rua, né? Como é que está sendo lidar com a gente, em teoria, só deveríamos ter serviços essenciais funcionando. Eventualmente, as fiscalizações têm encontrado alguns serviços não essenciais e não emergenciais funcionando. Essa semana mesmo a gente teve operações da Campo Grande, que eu acho que a senhora deu uma passadinha pelo jeito essa semana, para ver alguns locais que não estavam abertos.
A iniciativa da prefeitura, essa primeira iniciativa da prefeitura, foi de fechar grandes cinturões, fazer um grande cinturão em locais de grande movimentação, como os calçadões e tudo. Como tem sido o trabalho da vigilância na rua, junto nessa força-tarefa, para tentar educar, seja o consumidor natural ou seja o comerciante nessas operações de rua? Quando a gente encontra um estabelecimento que não deveria estar funcionando, ele é autuado e interditado no momento da nossa fiscalização, porque a necessidade, né, de a gente levar levar em consideração o que está sendo decretado, né? Então, por isso que a gente tem aumentado e muito as nossas ações, justamente por causa desse descumprimento do decreto da prefeitura. Então, todo estabelecimento que está descumprindo, né, o decreto e que não deveria estar funcionando, que está funcionando, ou que não deveria ter o consumo no local e está tendo o consumo no local, o estabelecimento está sendo autuado. Quando ele não deveria estar funcionando, também está sendo interditado. Miriam? Você já tocou na questão dos asilos, né? Eu hoje mesmo li uma reportagem, uma matéria, falando sobre isso, né? Que hoje tem uma preocupação muito grande, enfim, de alguns setores da sociedade, obviamente, em especial a área da saúde, com esses lugares, né? Porque você não tem como remover os idosos, uma vez que eles vivem lá, né? Muitas vezes não tem nem sequer família, então não teria mesmo nenhuma possibilidade. Mas, por outro lado, é uma concentração de um grupo de risco, né? Assim, muito grande, enfim, a possibilidade da contaminação ela é efetiva e, às vezes, muito rápida e tudo mais. Há algum tipo de ação mais específica? Como é que está o olhar da vigilância com relação aos asilos? Nós temos feito muitas ações semanalmente, diariamente a gente sai para visitar asilos, né, e fazer as orientações, a questão do distanciamento. Todo o material foi montado, né, junto com outros entes também, né, a saúde, a vigilância sanitária, né, a vigilância estadual, enfim, vários entes participaram dessa formatação desse material e diariamente a gente tem feito ações para orientação, para diminuir também esse risco, né, que a gente sabe que é um risco e é uma população, né, a população de risco, o vulnerável. Exatamente, por causa da idade, né, porque eles são mais vulneráveis. Então, isso aí está sendo está intensificado, sim, no momento. A gente tem equipes específicas que estão saindo diariamente para fazer esse tipo de ação. Doutor, eu queria meio te dar uma saia justa, mas eu não queria entrar no ramo político, nos debates a gente tem evitado aqui. Mas eu preciso te perguntar, porque diferente dos profissionais de saúde, que estão na linha de frente e já recebem as pessoas doentes, eu tenho certeza que isso não acontece. Mas com vocês que estão na linha de frente da repressão, essa comunicação errada ou distorcida do Executivo Nacional com o Executivo Municipal, quando você está na linha de frente, você sente nesse contato da repressão que essa comunicação trocada dos executivos municipal e federal atrapalham a iniciativa dessa repressão que vocês têm que fazer? Na verdade, assim, a gente segue, né, o que está sendo solicitado e imposto, né, pelo nosso executivo, pelo caso do nosso decreto. Então, a gente tem feito as nossas ações voltadas para verificação, né, do cumprimento do decreto. Agora, essa questão em relação ao executivo federal, enfim, a gente tem muitas pessoas na rua que ainda não estão acreditando do problema que está sendo o coronavírus. Então, enquanto não chega na pessoa, assim, algum conhecido, não chega no seu familiar, as pessoas ainda não estão tendo essa conscientização. Isso que a gente tem visto com muita frequência, né? Eu sei que é um problema muito grande, essa questão econômica e tal, mas a gente, assim, tem que ter um pouco mais de conscientização, né? A gente está tentando também passar isso, porque justamente agora, no momento que a gente está vendo que
está tendo, né, o crescimento, né, o monstro de casos. Então, nesse momento, a gente precisa, de fato, da conscientização das pessoas para que o nosso sistema de saúde não porque vai chegar um momento, se eles não respeitarem, vai acabar não suportando, né, e mais pessoas vão morrer. Então, o trabalho que a gente está fazendo é justamente para prevenir e para ter leis, né? Não diria que seria, que não sei, dependendo da quantidade, mas assim, nunca vai ser leite suficiente, mas para ter uma melhor estrutura para atendimento das pessoas, né? É exatamente esse o nosso trabalho, é cuidar das pessoas. A gente precisa cuidar do próximo. Então, o que a gente precisa fazer agora no momento? Conscientizar que deve ficar em casa, respeitar, porque senão a gente não vai ter leite para tratar todo mundo. Eu vou, antes de passar para a Miriam, só complementar com uma outra pergunta, doutora, que ontem teve o decreto do presidente da República botando salões de beleza e as academias de esporte como serviço não essencial. A vigilância entende isso como um serviço não essencial? Na verdade, a gente ainda, o nosso decreto ainda está proibindo a utilização, a abertura desse tipo de comércio, desse tipo de atividade. A gente não permitiu a abertura. Miriam, agora é contigo. Uma coisa que eu acho que é importante a gente esclarecer, na realidade, são duas questões. Primeiro, a secretaria, né? Secretaria, enfim, eu não sei se é o nome correto, de Vigilância Sanitária. Não, hoje nós somos uma subsecretaria de Vigilância Sanitária e ela pertence à Secretaria Municipal de Saúde. Saúde. Nós somos Secretaria Municipal de Saúde. Mas vocês têm diretrizes próprias, né? Pelo que eu entendi, o decreto que você já citou. Não. Esse decreto é diretriz do executivo, é o decreto do prefeito, né? Que então, todas as secretarias elas têm as suas próprias atribuições, inclusive a nossa de saúde. O que eu queria dizer quando eu falei que vocês têm diretrizes próprias é no sentido disso, que são diretrizes da cidade do Rio de Janeiro, né? Sim. Vocês não obedecem a diretrizes, por exemplo, que são dadas, sei lá, por uma vigilância sanitária federal ou por Ministério da Saúde. Vocês têm essa liberdade, essa autonomia, né? E que seria uma linha de conduta que seja adequada para a nossa cidade. Porque isso tudo também está relacionado com como que está a condição da gente dando assistência, da nossa assistência. Então, a gente tem que estar muito atrelado a todos esses dados, né? Porque, de fato, a gente tem uma comissão científica que a gente já está estudando no melhor momento de começar a liberar algumas atividades. Claro que isso tudo está sendo estudado, como vai ser a melhor forma de liberar, o menor risco para a gente, né, consumidor ou população, né? Mas, claro que agora, nesse momento, a gente tem que seguir algumas regras, porque senão a gente não vai dar conta falando em Secretaria Municipal de Saúde, né? A parte assistencial mesmo. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que a gente vive num país muito grande, né? Com diferenças muito grandes, então também não seria... me parece razoável que o país inteiro tivesse adotar essas diretrizes. Adotando as mesmas regras, porque cada local é um local. Aqui a gente tem uma mega população. Existem estados, né, que eles têm uma população, as pessoas vivem, o distanciamento social já é isolamento, né? Naturalmente já são isolados. Então, você depende muito de como que está esse quadro mesmo do desenvolvimento da doença, a questão de quantidade de pessoas que estão adoecendo, quantidade de óbitos, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Como que a nossa rede vai suportar isso? Então, por isso que os estudos estão sendo feitos. Claro que tem muitas pessoas envolvidas, matemáticos, estatísticos, né, fazendo o estudo dessa curva justamente para a gente ver qual vai ser o melhor momento de começar a liberar as atividades. Isso tudo também vai estar associado com a questão da nossa assistência. E só para complementar, que eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando, o que é considerado, de maneira bem simples, serviço essencial?
Não essencial aqui, a gente já sabe, não é essencial, mas o que é considerado serviço essencial? Saúde, alimentação, venda de, no caso assim, né, venda de produtos de higiene pessoal, limpeza, higiene pessoal, alimentação, isso tudo é a farmácia, né, que vende medicamento, tudo é considerado atividade essencial. Vamos para a pergunta de Mila Freitas. E com relação aos pet shops, quais os cuidados com cães e gatos? Sim, a gente já sabe que assim, eles não transmitem, né? Eles podem ser foco de transmissão desse tipo de doença, mas é claro que a gente tem que minimizar também o contato deles, enfim, porque eles estão tendo contato com superfície, pode estar levando isso para as nossas casas. E pet shop também é um serviço essencial, conforme a Miriam falou, né? Porque é uma vida. Então, claro que essa parte toda de medicamento, enfim, clínica veterinária, isso também é serviço essencial. É engraçado, eu vejo muita veterinária fechada, mesmo tendo ela podendo estar funcionando, doutora. Será que isso foi mais para evitar sair para ir na veterinária? De repente está funcionando com um regime de marcação de horário, marcação de consulta, justamente para você evitar a questão da aglomeração, né? Pode ser também. Visitas domiciliares, que também de repente são mais adequadas, né? Talvez, dependendo de quem esteja na casa também. Mas assim, não está proibido a abertura dos pet shops e clínicas. Doutora, me diz uma coisa, a gente caminhando já para a live, já para a parte final da live, que já está te segurando 40 minutos, que eu sei que você tem trabalho para caramba, mas eu queria só esclarecer para a gente o seguinte, hoje a situação da pandemia e o isolamento social é a principal ferramenta. Como é que a vigilância está trabalhando para quando começar essa flexibilização que você falou? A vigilância já está nesse trabalho de criar protocolos num possível futuro, numa possível futura flexibilização? Sim, não só a vigilância, como também outros órgãos, como eu falei, né? A gente tem uma comissão científica que está estudando caso a caso, atividade a atividade, de como que vai ser, quais são as regras que a gente vai adotar para a liberação dessas atividades, o que é importante, o que não é, o que eles precisam ter obrigatoriamente para apresentar, para eles estarem com a atividade liberada. Então, a gente já tá tendo esse estudo, sim, várias atividades. Isso provavelmente, enfim, também, né, nessas atividades está relacionado a toda a área de educação. Vocês devem estar pensando em como a gente, né, já que eu sou professora, a retornar, né, ao convívio dos alunos e tudo mais. Sim, todas as regras que têm que ser adotadas, enfim, tudo, né? Porque, embora a gente volte, o vírus vai estar ainda circulante, né? E aí a gente precisa tomar muitos cuidados, né, em relação à superfície, enfim, todo treinamento, tudo que é necessário ter implementado, todo protocolo implementado para diminuir o risco. Doutora, agora para finalizar, a pergunta fácil. Como é que vai ser a vida da vigilância pós-pandemia? Eu espero que... Não sei, né? Porque eu acho que voltar ao normal é muito difícil depois dessa pandemia. Mas sabe uma coisa que eu achei super interessante? Assim, interessante entre aspas, né? Porque eu falo assim pela área de alimentos, né? Que a gente sempre chega e a gente lidar com as coisas que são invisíveis, né? Então, por que o alimento tem que ficar numa temperatura adequada? Por que ele tem que ficar acima de 60 graus, não abaixo de 5 graus? A gente explica que é o risco, que pode ter uma contaminação, o micro-organismo pode se desenvolver e tal, e as pessoas não acreditam. E agora, com esse pequeno vírus, como que é a capacidade de destruição de micro-organismo invisível, né? Então, para a gente, né, todas essas regras que estão sendo adotadas, tudo isso que as pessoas têm feito, a questão da higienização das mãos, claro que isso vai melhorar em muito, né? Também a condição de higiene das pessoas e diminuir muito as doenças transmitidas por alimentos. Isso também vai estar confirmando e melhorando, né, as nossas condições de higiene dentro dos estabelecimentos. Né? As pessoas estão se conscientizando que é importante a lavagem das mãos.
né? Não só para a proteção delas, como também, indiretamente, elas estão protegendo o próximo. Então, isso eu acho que está sendo muito positivo, né? Que isso vai ajudar e muito. Em qualquer área, não só alimentos, como também a questão de saúde, que as pessoas estão se conscientizando que a lavagem das mãos é muito importante, né? A higiene, né? E o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas. Obrigado, doutora, pela informação. Tomamos aqui 45 minutos da sua vida de atribulada de fiscalização da vigilância sanitária. Agradeço, muito gentil a participação da senhora aqui. Obrigado a toda a assessoria que colaborou incansavelmente para a gente colocar essa live no ar contigo. Muito obrigado pela participação da doutora. Portas abertas, quando quiser, é só voltar. Muito obrigada também. E eu espero que, assim, quero deixar, então, bem claro para quem quiser fazer reclamação, entre em contato com o 746, que nós estaremos atendendo qualquer tipo de demanda. Tá bom? Obrigada a todos e até a próxima. Professora Miriam Magalhães, jornalista também, professora de jornalismo. Obrigado pela participação, Miriam. A gente ainda se vê essa semana, parceira firme aqui da gente das nossas lives. Obrigado, Miriam. Nada, um prazer sempre. E, é claro, eu vou agradecer, além das minhas participantes, agradeço a vocês que estiveram com a gente até aqui e aos que perguntaram. Agradeço a audiência, muito obrigado por estarem conosco hoje. Amanhã, 14 horas, tem mais uma live. Fica de olho nas nossas redes sociais. Um forte abraço a todos. Tchau.